Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu em locais com muitas pedras, onde não havia muita terra. E logo germinou mesmo assim, pois a terra onde estava era profunda. Mas levantando-se o sol, queimou-as. E como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e estes crescendo sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em boa terra e produziu frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 70, outros 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Queridos irmãos, mais uma vez é uma maravilha poder estar com vocês. É uma alegria muito especial poder participar com vocês desse estudo. Afinal, quando aqui estamos para estudar em conjunto, vamos unidos, mão com mão, coração com coração, um do ladinho do outro, a caminho da evolução. É uma graça muito grande Deus permitir que eu possa estar aqui com vocês mais uma vez, e eu o agradeço imensamente pela oportunidade. Da mesma forma que agradeço também o convite de vocês para que eu possa estar aqui e que vocês dedicaram de um tempinho da sua noite para escutar o estudo de hoje, que eu preparei com muito carinho, mas que não é de minha autoria, é da autoria do Mestre Jesus, que nós vamos em conjunto decifrar e interpretar a passagem que o Mestre com tanto carinho nos trouxe para a noite de hoje. A parábola do semeador, que foi a que eu declamei nesse comecinho dessa palestra, vem trazer tanto ensinamento, vem trazer tantos conceitos necessários para a nossa evolução e para o nosso estudo, enquanto estamos nessa escala de evolução moral e espiritual, que se faz necessário que paremos para interpretá-la, talvez por muito mais tempo do que vamos dedicar na noite de hoje. Mas como temos alguns minutos, vamos então estudando em conjunto essa parábola maravilhosa. É uma parábola tão importante que ela vai figurar em três dos quatro evangelistas da Bíblia do Novo Testamento, da Bíblia como conhecemos ocidentalmente. Mateus, Marcos e Lucas fizeram questão de colocar, tal qual a sua forma e pedagogia, a parábola do semeador nos seus livros. Somente João ficou de fora, mas não porque ele não considerava tão importante. Talvez seja porque ele já consideraria que os outros irmãos iriam trazer e a espiritualidade já pensaria que já teríamos muita coisa a estudar tantos anos. Pois afinal, mesmo após tanto tempo da vinda do Cristo, dessa parábola, desse ensinamento, ainda temos tanto a aprender com ele. Ainda precisamos de tanto esclarecimento trazido por esse estudo, por essa parábola. Então vamos passar a decifrá-la, a entendê-la a partir de agora. Pois Jesus, naquele dia, sentou-se à ponta de um barco no rio, às margens do rio. E uma multidão, como sempre, o cercava, fazendo diversas perguntas, querendo diversos esclarecimentos. E o porquê ele trouxe essa parábola e enfatizou com tanta veemência a necessidade de estudá-la. E ele colocou como sendo tão necessária que a interpretássemos. Primeiro precisamos entender que Jesus nos falava por parábolas, nos ensinava por parábolas. Tal qual um contador de causos, um contador de histórias, que ia contando vivências e rotinas e acontecimentos que poderiam ser traduzidas em outros momentos por pessoas talvez com um estudo ou uma inteligência espiritual mais elevada do que a da época. Por isso Jesus falava por parábolas. A parábola, diferente do caos, o caos é uma história. E o que diferencia a parábola é que ela tem um contexto moral e transcendental. A parábola, e principalmente as parábolas de Jesus, são atemporais. Elas não são somente para aquele povo, para aquela época. Ela traz um estudo e um conceito, um ensinamento que rompe o tempo.
São mais de 2000 anos pela contagem humana que Jesus esteve à Terra. E mesmo assim, até hoje a gente pode tirar novos ensinamentos das parábolas do Cristo. Sobretudo desta, que talvez Jesus foi a considerar como uma das parábolas que mais bem traduzissem o caminho e o futuro do ser humano na Terra e da nossa evolução enquanto espíritos imperfeitos em evolução moral. Aqui temos figurantes 3 conceitos, 2 símbolos, que podem ser personificados em indivíduos, ou seja, 2 indivíduos, e um outro conceito que pode ser simplificado na forma de uma ação, ou talvez de uma atitude, ou ainda mais, de algo que se aprofunda. Nós temos o semeador, a figura de alguém que semeia. Nós temos o solo, aonde a semente será postada. E por fim, nós temos a semente ou a semeadura. Por que Jesus quis usar este exemplo em sua parábola? É preciso entender que as parábolas de Jesus eram trazidas para um povo com base no seu cotidiano, com base na sua vivência. Se Jesus trouxesse os conceitos de Deus justamente como eles estão escritos na lei do nosso espírito, provavelmente a gente não entenderia. Porque nós temos as leis de causa e efeito, livre-arbítrio, a lei de evolução e trabalho e progresso, todas gravadas no nosso espírito, todas gravadas no fundo da nossa alma. E ainda assim, nós que nos consideramos estudiosos da doutrina, estudiosos dos ensinamentos e avançados de tecnologia e ciência, ainda não estamos preparados para entender e decifrar de fato essas leis que ficam no fundo da nossa alma. Precisamos ainda de muito, mas muito trabalho para poder ter um pouquinho do discernimento que Jesus quis trazer para nós neste estudo e ensinamento. Então Jesus traduzia isso ao costume do povo, ao entendimento daquele povo. E nada mais fácil do que o costume do plantio e da colheita. Afinal, a maioria do povo era de agricultores ou pessoas que plantavam e colhiam. Mas muito diferente do costume da colheita e plantio atual, onde o ser humano prepara a terra com máquinas tão tecnológicas que já andam sozinha, mas que prepara a terra, ara, corrige as imperfeições do solo, tanto no quesito de nivelamento quanto de nutrientes que o solo precisa. Planta a sementinha, cobre a sementinha, irriga a semente com água e defensivos para defendê-la das pragas e para garantir seu futuro crescimento. Muito mais além, o homem de hoje até escolhe a genética da semente que vai ao solo para produzir bons frutos. E aí a planta cresce, vem aquele maquinário e colhe. Essa é a agricultura moderna. Mas a agricultura da época do Cristo era tão mais rudimentar que o homem não preparava a terra. Ele simplesmente fazia o plantio e a colheita uma por cima da outra, e ali sobrava palhada do cultivo do trigo e de outros grãos e cereais e frutas, e os animais ali pastavam e comiam e deixavam dejetos, e isso virava fertilizante, adubo, e aí uma agricultura muito rudimentar que só se jogava as sementes. E aí algumas caíam nas pedras, outras nos espinhos, outra em terreno arenoso, argiloso, até que se achava um terreno fértil e elas se produziam. Por isso Jesus traz esse conceito. Então aqui nesse estudo eu queria nos convidar para nos colocarmos tanto na figura de semeadores quanto na figura de solo. Porque Jesus não define quem é o semeador, ele define que existe uma semente. Essa semente é igual, mas que ela cai em vários tipos de solo. Então aqui Jesus traz uma variação dos terrenos aonde essa semente cai. O semeador ele não nos conta quem é. A semente é universal, mas os solos são dos mais variados. Ao passo que provavelmente algum apóstolo pode ter perguntado, mas Senhor, esclarece um pouco mais o que isso quer dizer.
E tão raras as vezes que Jesus explica as suas parábolas, porque na maioria das vezes ele deixa o conceito para que a gente elabore, para que a gente vá entendendo. Essa fala tão fundo à alma, traz um conceito tão transcendental, que Jesus sentiu a necessidade de realmente explicar. E aí Mateus, mais à frente, no livro, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, apesar dessa passagem estar em Mateus, Marcos e Lucas, Kardec e os espíritos preferiram deixar o texto de Mateus, visto que os outros seriam muito semelhantes. E Jesus continua, escutai, portanto, a parábola do semeador. E aí aqui eu vou trazer por partes. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe presta atenção, o espírito maligno vem e subtrai-lhe o que foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, algumas sementes caíram ao longo do caminho e os pássaros logo vieram e as comeram. É o ciclo natural, é o ciclo da natureza, de sobrevivência. Mas Jesus vai trazer isso para nós. Então, todos aqueles que a semente chegou, porque o semeador, nesse caso, estamos considerando como sendo o Criador, Deus, quem você queira que ele seja. Se você acha que Deus é uma pessoa evoluída, ou que Deus é um ser que nos criou a sua imagem e semelhança, ou que Deus não é energia, da forma que você entenda Deus, entenda que aqui ele é um semeador. Kardec traz um conceito muito interessante de Deus, conduzido Deus em todo o universo como chamado fluido cósmico universal, que Deus estaria presente em tudo, ele é onipresente. Então, muitas das vezes consideramos Deus como nos rodeando e nos enxergando a todo momento, como se fosse uma pessoa invisível que nos assiste a todo momento. Mas Kardec vem trazer este conceito de fluido cósmico universal que está presente no universo como se fosse uma água e que tudo está submerso nela. E, inclusive, tudo faz parte dela. Sendo assim, Deus não só está nos vendo, como Ele também está em nós. Ele também habita o nosso ser, porque somos parte dessa energia. Então, se a semente chega, porque ela chega até nós, mas ela não ganha terreno, ela não é plantada, ela fica na superfície, se somos criaturas superficiais, a semente não vinga, a semente não consegue germinar e alguém vai vir ali e pegá-la, como os pássaros que a comem. Mas no caso aqui, Jesus diz que o mal vai pegar essa semente, porque a todo momento em nossa vida estamos experienciando dualidades, o bem e o mal, a luz e a escuridão, fazer e não fazer, tomando decisões. E todas as vezes que não pegamos a sementinha que nos chega, integralizamos ela, deixamos ela à mercê de qualquer pessoa que venha. Então talvez a mensagem do bem chegou até nós. E aquela pessoa de bem, ela não vai nos tomar ela, porque ela já tem a dela e está vivendo muito bem com a semente que chegou até ela. Mas as pessoas do mal, os malignos ou o próprio mal em espécie, esse vem para tomar a sementinha, porque ele com a dele não fez bom uso e agora ele precisa tomar a de alguém para que ele possa experienciar um pouquinho da luz que ele não enxerga naquele momento. Olha a sabedoria de Jesus que a gente pode tirar de uma frase, de um pedacinho. A todo momento Deus está conosco, nós é que não percebemos. A evolução, como diria Haroldo Dutra Dias em suas palestras, a evolução é um esforço moral e conjunto do Criador e da criatura. O semeador traz a semente, mas nós, como solo, é que definimos, né? Nós, como receptores da semente, é que definimos em qual solo iremos recebê-la. Se o solo é tão duro, ao passo que a semente não entra e fica na sua superfície, ou se vamos seguir no degrau de evolução, porque aqui seria o primeiro degrau, o espírito endurecido, ainda não preparado para entender de fato aquela semente. E aí, mais à frente, Jesus continua: aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, logo, no primeiro momento. Porém, não tendo raiz, em si a raiz, a semente aí permanece pouco tempo, sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra. Rapidamente a considera motivo de escândalo e queda. Então, quando a semente cai nas pedras, ela até germina,
porque ela encontrou ali um pedacinho, um pouquinho de terra em meio às pedras. Só que como a terra é muito funda, ela não alcança e aquela terra e as raízes ficam muito curtas, não conseguindo alcançar a terra. Quando vem o sol, que queima a planta por cima, ela não tendo raízes de onde puxar hidratação, de onde puxar água, a planta queima e morre. Nós, sendo terrenos com muitas pedras, a palavra é difícil, pedregosos. Nós sendo terrenos com muitas pedras, nós até receberemos a semente, ela vai encaixar ali no meio das pedras, mas aí ela não vai tomar raiz. E aí, ao menor dos problemas, a gente vai abandonar essa semente porque ela vai estar morrendo. Quem são? Se os primeiros eram espíritos endurecidos, com a casca tão grossa que a semente não penetrava, esses agora começaram a ter rachaduras em sua casca. Começaram a que essas cascas duras fossem sendo convertidas em pedras. Então ele tem muitas pedras ainda em si para receber a semente, para receber a boa palavra, para receber a boa coisa. Só que, como as pedras ainda são mais do que o terreno fértil, as raízes não se aprofundam. Então aquela palavra ela até fica por um tempo, ela traz consolo por algum tempo, mas ao menor dos reveses, ela seca e queima. Sabe aquelas pessoas que nunca estão felizes? Que até elas ficam por um momento, encontrei Deus aqui agora, estou feliz, a minha vida está em paz. Mas ao menor dos problemas, tudo se acaba e ela vai buscar outro lugar, outro caminho, outro ensinamento, porque aquele na cabeça dela não foi suficiente. Como se a semente fosse mutável. E Jesus diz que a semente é universal. O que muda são os terrenos, o solo que a recebe. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o terreno é que muda. Então nós, seres ainda muito imediatistas, vamos considerar que essa semente é que está errada, que o semeador é que não está certo, ou que talvez eu não consegui encontrá-lo. Nem o semeador e nem a semente que eu preciso buscar em outro lugar. Jesus nos diz que Deus está presente em tudo e Kardec mostra que até em nós. Dessa forma eu não precisaria buscá-lo em lugar nenhum senão dentro de mim. Mas por que a importância de ir até o centro espírita, de ir até a sua igreja, seja católica, evangélica, protestante, xiita, islamista, budista, seja o que for? Por que eu preciso procurar Deus? Porque eu não estou conseguindo enxergá-lo em mim. Muitas das vezes temos os olhos voltados para fora e não para dentro. No quesito espiritual e não material, porque os olhos estão para fora, a gente enxerga o exterior. Mas até a imagem exterior, ela entra pelo nosso globo ocular, ecoa lá no fundo do nosso cérebro. Quem estudou fisiologia e anatomia sabe disso. Ecoa lá no fundo da nossa mente, a nossa mente a transmite por sinapses neurais ao nosso cérebro, que converte elas em imagens de verdade. Então é como se a gente tirasse várias fotos e o filme fosse passando. Então, mesmo a imagem exterior é internalizada e enxergamos ela no fundo da nossa mente. Imagina as imagens que não vemos. Imagina o mundo espiritual ou a mensagem de Deus. É por isso que precisamos buscar em conjunto, em grupo, pois é mais fácil encontrar a Deus quando várias pessoas estão à minha volta, também com o mesmo objetivo. Do mesmo jeito que se formos procurar coisas ruins e juntos vamos conseguir encontrar mais fácil. É por isso a necessidade de estar em sociedade e que todos estejam buscando o mesmo objetivo de evolução moral, porque aí conseguiremos encontrá-la mais fácil. Sabe aquela história de que sozinho eu vou mais longe? Mas a que custo? Eu vou chegar lá e vou comemorar com quem? Aliás, sozinho eu vou até mais rápido, essa é a frase. Sozinho eu vou mais rápido, mas em conjunto eu vou mais longe. Porque sozinho eu me canso e eu não consigo andar. Às vezes alguém poderia me carregar um pouco, ou alguém poderia me trazer um pouco de água, um pouco de comida, que me levaria mais longe. É Jesus trazendo vários conceitos para a nossa vida. E aí ele continua: aquele que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados do mundo e a ilusão das riquezas sufocam-lhe a palavra e a tornam infrutífera.
Então esse que tem espinhos, ele já rompeu a casca, ele já não tem mais pedras, mas agora ele criou espinhos. Então é aquele que começou a evoluir, já está no... Se a casca grossa é o primeiro degrau e as pedras é o segundo, ele em vez de ir para o terceiro, que seria o terreno fértil, ele foi para um segundo lateral, porque ele conseguiu vencer as pedras, mas ele criou para si espinhos, ele criou para si problemas, dificuldades, pela lei do livre-arbítrio. Então, em vez de sair e jogar todas as pedras fora e criar em si um terreno fértil, ele até criou terra, ele até fez com que a semente encontrasse terra. Mas essa terra está tão coberta por ramificações, por espinhos, que vão encobrir a planta, e aí a planta não recebe sol, não recebe água, e por mais que ela tente sobreviver, ela logo vai se sentir tão abafada que aí ela vai ser desprezada. É como a mensagem que chega para aquele que já simplesmente decidiu ouvir ela por um ouvido e sair pelo outro. O terreno dele é fértil, mas ele não quer utilizar. Ele nem quer ser contaminado pela palavra, pela mensagem, pela semente, porque ele sabe que talvez o caminho seja até mais difícil. E ele prefere viver no marasmo. Sabe aquela ideia da porta estreita e da porta larga? A porta larga pode até ser deliciosa, ter coisas boas para mim naquele momento. Mas ela, por não ter luta e sacrifício, não me leva a um bom lugar. Já a porta estreita, que poucos podem passar, pois precisam se lapidar para entrar nela, ela pode até ser mais sufocadora e ser mais difícil para o primeiro momento. Mas o que ela guarda, o destino que ela me leva, esse sim tem muitas coisas boas. Então é preciso que eu entenda os degraus da evolução para que eu não ande de lado, para que eu não crie, ao me despojar das pedras, um degrau semelhante ali e não evolua, e sim me encha de espinhos, porque aí eu te digo que é muito mais difícil. Porque da casca grossa para as pedras é um esforço tremendo, das pedras para o terreno frutífero e fértil, muito mais difícil, mas das pedras para os espinhos é facinho, é tranquilo de acontecer, só que para vencer os espinhos, para chegar no terreno fértil, talvez eu precise me lapidar o passo de voltar na casca grossa, passar pela pedra, para depois chegar de novo no terreno fértil. Porque os espinhos, se você está aí na tua casa nesse momento e tem um jardim, vai lá e enxerga o terreno. Se o terreno é fofo, é fácil de crescer a grama. Se o terreno tem algumas pedras, a grama cresce falhada. Mas se o terreno tem espinhos, tem ramos e mais outros parasitas, é muito difícil com que a grama cresça. Porque ela vai até crescer, mas ela vai crescer feia e deformada. E você vai querer arrancá-la para plantar outra no lugar. E talvez você arranca tudo e planta outra e de novo as pragas crescem. De novo os parasitas crescem. Porque eles têm raízes muito mais profundas do que a planta. Eles têm uma semente muito mais fértil do que a planta boa. Por que que é isso? Porque a gente pode fazer as associações com as coisas da vida. É muito mais fácil na terra se entregar aos vícios, porque eles trazem prazeres instantâneos das sinapses neurais. Só que eles aos poucos vão apagando essas sinapses, vão matando os neurônios, ao passo que o cérebro físico não mais funciona. E aí ele se entrega à desfalecência e à morte. E do lado de lá, o perispírito vai ficando tão marcado por esse uso ou por vícios, e seja ele de qual natureza for, que eu posso estar falando de álcool, drogas, até mesmo chocolate. Tudo em excesso faz mal. Do veneno ao remédio, o que faz a diferença é a dosagem. Então tudo em excesso mata. Tudo em excesso faz mal. Somente o bem em excesso, esse não faz mal. Por quê? Porque ele deriva do amor incondicional que Jesus nos ensinou. Mas a gente aqui na Terra não está preparado para isso ainda não. Somos espíritos tão imperfeitos que não entendemos esse bem. Então é melhor ficar com esse termo de que tudo em excesso faz mal. Que aí eu não faço nada em excesso. Porque muita gente quer fazer o bem em excesso, mas acaba caindo em controles de vaidade, em descontroles de vaidade, na verdade, que aí já começa a não entender o que está fazendo, ou talvez faz um bem sem merecimento, ou um bem que não progride o homem.
Mas aí é outro tema, outra palestra. Aqui estamos falando das sementes que vão caindo nos solos e de nós como solos. E eu ainda vou passar um pedacinho de nós como semeadores, que talvez essa palestra precisaria de várias horas, mas a gente vai resumir aqui no pouco tempo que a gente tem. Por fim, Jesus fala: mas aquele que recebe a semente em boa terra e é o que escuta a palavra, presta atenção, produz frutos e rende 100 ou 70 ou 30 por um. Então, quando chegarmos no terreno fértil, ainda assim podemos produzir frutos diferentes. Alguns vão produzir 100, outros 70, outros 30. Porque nós somos individuais, somos feitos de individualidade. Somos filhos de um Criador, pertencentes ao fluido cósmico universal, criados iguais, espíritos ignorantes para que evoluíssem. Para todos nós as leis são iguais, de evolução, lei do trabalho, lei do progresso, que são muito semelhantes, lei de causa e efeito, lei de livre-arbítrio, esquecimento e por aí vai. Todas as leis universais são iguais. Sabe por quê? Porque todos nós chegaremos à evolução, todos nós passaremos por esses degraus e evoluiremos. Todos nós seremos perfeitos, porque esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo Sedes Perfeitos. E Kardec e os Espíritos começam com a passagem do Cristo dizendo: Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós seremos perfeitos porque o nosso Criador é perfeito. Então até aí tudo é igual para nós. Mas por que somos seres então tão individuais? E por que, Jefferson, que você disse que somos individualidades totalmente diferentes? Porque todos nós um dia evoluiremos. O Evangelho diz isso como lei. Isso é lei imutável. Todos nós evoluiremos. O detalhe é que cada um decide o tempo. Cada um decide o caminho. Cada um decide como. Então, quando, como e onde, cada um de nós decidimos como vamos fazer. E essa decisão, que faz parte da lei de causa e efeito, é que vai definir como este terreno irá produzir. Então, quando formos terrenos férteis, dependendo da profundidade dessa fertilidade, da profundidade com que a semente é depositada em nós e nós a recebemos, é que saberemos quanto tempo gastaremos para esta jornada de evolução. Para ir já finalizando, pensando nessa ideia de perfeição, nos coloquemos agora no lugar de semeadores e não mais no lugar de terreno, porque nós somos co-criadores da existência. Somos filhos do fluido cósmico universal. Somos filhos de Deus e temos Deus em nós, portanto somos co-criadores. Então, se somos co-criadores, fazendo parte da criação e a modificando, quantas das vezes estamos levando a nossa semente a outros solos? E às vezes encontramos terrenos muito férteis ou terrenos muito endurecidos. Mas será que a nossa semente é igual à semente do semeador maior? Será que nós levamos até o outro o que Deus tem trazido para nós? Porque talvez Deus traz a semente, mas nosso terreno não está pronto. Mas eu levo a mesma semente ao meu irmão que já está com o terreno pronto. E assim ele planta e colhe 100 frutos enquanto eu estou colhendo 30. É por isso que o palestrante espírita, na maioria das vezes, fala palavras mais bonitas do que ele as pratica. É por isso que a palestra é muito mais para mim, que tem 2 orelhas muito mais perto da minha uma boca. Porque na maioria das vezes somos tão mais carentes do ensino do que qualquer um que está assistindo. Só que isso eu escutava muito do meu avô e por tantos outros palestrantes espíritas, que se formos esperar estar prontos para trabalhar, ninguém vai trabalhar. Jesus não pede que estejamos prontos ao trabalho, ele pede que estejamos dispostos ao trabalho. Fomos chamados e vamos a ele agora. Jesus escolheu pescadores, agricultores, artesãos, para que eles seguissem-o e levassem a sua palavra a todos os outros corações. E esses agricultores, artesãos e pescadores foram. Despojaram de suas crenças, ideias, costumes e conforto. E foram atrás do Mestre. Então Jesus não nos pede muita coisa, como diria Chico. Ele não pede que a gente escale o Monte Everest. Ele pede que nos amemos uns aos outros.
E talvez a gente preferisse escalar o Everest, talvez a gente considerasse mais fácil. Mas então, se a gente não está pronto, se o nosso terreno não está pronto, que saibamos que recebemos a semente. E enquanto ela frutifica, que saibamos levá-la ao outro, na forma de uma palavra amiga, na forma de alimento, na forma de carinho e cuidado, na forma de amor, como eu entenda. Porque Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus Cristo? Kardec não quer saber qual é o verdadeiro sentido da caridade para o Jefferson, para a Euseni, para a Miramar, para qualquer um que esteja assistindo essa palestra nesse momento, seja no Centro Espírita Eurípides Barçanufo em Corumbaíba, em Catalão, em Uberlândia ou no YouTube. Seja quem está assistindo hoje, neste ano de 2024, ou quem vai assistir ela em 2054. Kardec perguntou como entendia a caridade Jesus. E aí os espíritos respondem que a caridade, o amor verdadeiro, como entendia Jesus, são 3 palavras: benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência, para que eu entenda que o outro precisa de cuidado, carinho e amparo. Indulgência, para que eu entenda que o outro erra porque ele é imperfeito, como eu também sou. Então, ele erra porque eu erro. E perdão, para que eu entenda que eu preciso perdoar e ser perdoado, para que eu tenho que pedir perdão pelos meus erros, até mesmo quando eu julguei estar correto, porque nem sempre a minha verdade é a verdade do outro. E mais ainda, que eu entenda que é preciso perdoar, muitas vezes sem escutar o pedido de perdão, muitas vezes sem que o outro queira pedir perdão. Só assim é que a gente vai entender de fato como é ser feliz e como entendia Jesus a palavra caridade. Então a parábola do semeador, que merecia talvez até mais tempo para ser discutida, que a gente pegue essa parábola e comece a revivê-la todos os dias. Qual a semente eu estou recebendo do Criador? Em qual solo eu estou recebendo? E como eu estou transmitindo-a ao universo? Porque quando eu me fizer essa reflexão, quando eu fizer essa reflexão como Santo Agostinho nos pediu, através da reforma íntima, eu vou de fato entender os motivos da criação, da evolução e de nossa existência nessa simples parábola. Sendo agricultores, plantando e colhendo, recebendo a semente e a transmitindo, fazendo com que ela germine e dê frutos. E se hoje ela deu um fruto, que bom. Se amanhã ela dê 2, melhor ainda. Se amanhã ela vire 30, que lindo. E o dia que ela chegar a 100, que maravilhoso. Mas se hoje a minha sementinha não germina, que eu comece a preparar melhor o terreno. Se o meu terreno já permite que ela germine, mas não dê frutos, que eu prepare melhor ainda esse terreno. O importante não é saber o que eu já fiz. O que eu já fiz já está feito. O passado não mais me pertence a não ser como referência. O que vale é o presente, só temos poder sobre o presente. Então não importa saber quem eu fui ou deixei de ser, não importa saber quais erros eu cometi no passado em outras vidas ou em essa. O que importa é que eu saiba o que fazer agora para que o meu futuro seja melhor, e só depende de mim mesmo, preparando o melhor terreno e levando sementes ao outro. Que Jesus possa nos abençoar cada dia mais. Agradecidos estamos à espiritualidade maior que enviou o conhecimento para a gente, que enviou o Evangelho, que enviou Jesus e também a Jesus que nos trouxe essa parábola. Agradecidos a Deus por toda a inspiração que Ele trouxe nessa noite. Gratidão a cada um de vocês que dedicaram do seu tempo, saíram de suas casas ou ainda que está assistindo no YouTube e conectaram neste momento para assistir essa palestra. Obrigado a cada um por me permitir evoluir um pouquinho mais através da comunicação social, livrando dos meus erros do passado, porque cada palestra é uma pedrinha a mais que eu vou retirando da mochila, assim como cada caridade a gente tira uma pedrinha maior. E assim vocês e eu, nós evoluímos em conjunto, ou pelo menos, quem sabe, refletimos dos erros que cometemos, e aí, quem sabe, passamos a cometer um pouquinho menos. É assim que a gente evolui. De pouquinho a pouquinho, vamos corrigindo o nosso terreno, colocando mais nutriente e produzindo mais frutos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, cada um de nós, a toda a nossa família e esse nosso planeta maravilhoso. Um beijo no seu coração
e até o nosso próximo encontro, se assim Jesus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.